Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite para quem tá aqui agora, né? Quem vai assistir o replay. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma live muito especial para falar sobre o Janeiro Branco, que é uma campanha de promoção, né, de saúde mental e emocional. E eu estou feliz de receber vocês aqui. Sejam bem-vindos. Tassiane, que é a nossa convidada de hoje, já chegou. Seja bem-vinda, Tassi. Ana Paula Sampaio, minha amiga, sócia, né? Seja bem-vinda também, tá? Me ajudem aqui, gente, divulgando para os amigos, os familiares, enviando a nossa live, para o pessoal entrar também, para que todos possam participar conosco desse tema que é muito importante, né? Nós estamos aí com essa demanda, né, de começar o ano olhando para as nossas emoções. E realmente faz todo sentido e toda a diferença. Nós já, desde agora, entendemos melhor, né, sobre a nossa saúde emocional e o que fazer para ter mais equilíbrio na vida emocional, na saúde mental também. Eu já vou chamar aqui daqui a pouquinho a nossa convidada de hoje, que já está aqui. Enquanto isso, peço a ajuda de vocês para enviarem aí, compartilharem com as pessoas que vocês conhecem, tá bom? Eu tô aqui enviando também para algumas pessoas que me pediram para avisar quando começasse, enviasse o link. Vai chegar para elas lá agora. Me contem aí como vocês estão. Vocês estão bem? Carol, seja bem-vinda. Dai, seja bem-vinda também. É um prazer ter vocês aqui. Hoje, o nosso tema é: quais são as necessidades emocionais para cada fase da vida? E às vezes as pessoas podem perguntar assim, né? Mas por quê? Existe diferença do que se esperar ou de como tratar, como cuidar da nossa saúde emocional em cada fase? Sim, gente. E é muito importante que nós nos atenhamos para isso, né? Para que nós estejamos atentos o que fazer ou o que esperar de nós mesmos e do ambiente que nos cerca em cada fase da vida. Bom, obrigada, Paulinha. Ela disse que eu estou linda. Adoro. Guilherme, seja bem-vindo. Eu quero convidar aqui a nossa convidada de hoje. Emily, seja bem-vinda. E eu já quero deixar aqui para vocês, gente, uma proposta de vocês falem para mim o que vocês gostariam de saber sobre o tema emocionais para cada fase da vida. Que dúvidas você tem em relação a isso? É da mesma maneira. Ei, Tassi, boa noite! Oi, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Estou muito Boa feliz de noite para receber você todos. aqui. Também estou muito feliz. Tassi, acho que o pessoal que já conhece você, né? Aqueles que não conhecem, eu quero que você se apresente para aqueles que vão conhecer você hoje, tá bom? Fique à vontade. Então, eu sou Tassiane. No meu perfil, né? Tassiane Braga Pinheiro. Eu sou pedagoga. Estou como pedagoga, analista corporal, né? Também atuo, também tem curso de coach. E sou casada, muito bem casada. Tenho 2 filhos maravilhosos. E estou aqui hoje para contribuir com o que eu puder nessa construção aí, que é muito importante, né, Cris? Com certeza, gente, com certeza. Quem quiser mandar a pergunta no privado, só para nós termos acesso, entre aqui onde tem esse balãozinho com uma interrogação, vai chegar aqui pra gente, tá bom? E nós vamos ter o maior prazer de responder, de conduzir aí. Remivaldo, seja bem-vindo, viu? Saudades também. Hoje nosso tema, Remivaldo, é quais são as necessidades emocionais para cada fase da vida, tá bom? Aproveitando aí essa temática do Janeiro Branco, da promoção de saúde mental e emocional. Bom, Tassiane, para a gente começar essa conversa, Luane, seja bem-vinda, tá? Lu, seja bem-vinda.
Que bom ter vocês aqui, gente. Chamem os amigos para virem participar também. Primeira coisa, tem alguma diferença entre saúde mental e saúde emocional? E se existe essa diferença, qual é? Então, tem, e ao mesmo tempo, uma complementa a outra, né? Então, a saúde emocional é algo que acontece assim, comportamento, o sentimento, que são presentes no nosso dia a dia. Então, assim, a saúde emocional é algo bem específico, que diz respeito aos nossos sentimentos, como tristeza, raiva, alegria, entusiasmo. Então, o emocional diz respeito a isso. Que também não separa do mental, porque a saúde mental diz respeito ao ambiente, como que a pessoa reage a situações do dia a dia. Então, ali, a pessoa, quando está com a saúde mental saudável, ela consegue lidar com situações complicadas saudável, sem ter muitos problemas. Então, a saúde mental diz respeito ao estado da pessoa com relação, pode ser encaminhado uma depressão, um estresse, crise de ansiedades, que o estado emocional pode desencadear isso aí. Depende de cada pessoa, de cada situação, como que a pessoa encara essas coisas, né? Sim. Uau, Tassiana, eu tô pensando aqui, então, o quanto que é importante realmente, né? Nós olharmos para a nossa saúde emocional, porque ela tem um impacto sobre toda a nossa vida. Gerir bem as nossas emoções, né? Saber o que que muda o meu comportamento, o que que no meu ambiente mexe comigo, nas minhas relações com os meus filhos, com o meu esposo, com a esposa, com os clientes, com os funcionários. Então, é realmente muito importante, muito válida, né? Essa campanha aí de promoção de saúde mental e emocional. Agora, Daciano, eu queria te perguntar uma coisa. E assim, Qual só é, então? complementando, Cris, Pode falar. é um tema que é muito importante, porque muitas vezes as pessoas confundem, né, a saúde emocional com a saúde mental. E tem que ficar claro isso, que a saúde emocional diz respeito ao estado ali momentâneo, né, porque isso pode variar várias vezes ao dia, na mesma hora que você está triste, você pode estar feliz, daqui a pouco aconteceu algo. Já a saúde mental é algo mais profundo, que pode desencadear doenças. E hoje, atualmente, os estudos mostram, Cris, que a saúde mental está tão assim, procurada, precisando ser tratada tanto quanto a saúde física. E realmente necessário a busca por isso aí. E às vezes a pessoa acha que, com relação à saúde mental, só um estado de positividade, eu tenho que ser positivo, vai resolver. Muitas vezes isso não resolve, né? Se for algo clínico, já que já está no estado mais avançado, é necessário a procura de um profissional da área específico, né? Sim. Pessoal, eu quero aproveitar. Tem alguns amigos aqui, clientes aparecendo. A Janine disse, Tassi, linda! Eu quero Bem-vinda, Janine. aproveitar e perguntar para vocês que estão conosco aqui. Como que vocês avaliam a saúde emocional de vocês e a saúde mental? Vocês entendem quando vocês conseguem perceber quando há mudanças nas emoções de vocês? O que causou essa mudança? Como fazer para voltar, vamos dizer assim, né? Ao seu modo, vamos dizer, saudável. Vocês sofrem de algum problema, de alguma doença, de algum transtorno mental, ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão, né? Transtorno bipolar e outros, estresse, né? Vocês têm algum diagnóstico desse para vocês que estão aqui conosco? Digam, por favor, nos comentários ou me enviem aqui nessa caixinha que tem uma interrogação para a gente saber e poder ajudar com vocês aqui. Boa noite, Wesley. Seja bem-vindo, viu? A Luane colocou legal. Eu não sabia que havia essa distinção, saúde emocional e saúde mental. Sim. Luane, nos ambientes que nós vivemos, a maioria das pessoas não fazem essa distinção.
tá? Então, se você usar o termo saúde mental, saúde emocional, vai ser bem aceito, qualquer um dos dois. Mas nós quisemos, né, trazer essa informação para vocês saberem, né, e poderem, quem sabe, se aprofundar. O Agnaldo colocou aqui eu, né? Fala aí, Agnaldo, né, para nós nos comentários aí, se você tem algum diagnóstico, qual é esse diagnóstico que você tem? Inclusive, se quiser compartilhar, né, o que você tem feito para cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, psicológica também, né? É um termo bem usado também. Eu já comentei aqui um pouco, Tassiane, mas eu queria também aproveitar a sua presença aqui hoje e fala para nós um pouquinho. Naná, seja bem-vinda. Por que é importante nós olharmos para a nossa saúde emocional? Como você falou anteriormente, há hoje uma busca em alguns lugares, por algumas pessoas, de cuidado com a saúde emocional, tanto quanto com a saúde física. Por que é importante, então, esse cuidado, Tassiane? E é muito importante frisar que é necessário esse cuidado ainda preventivo, para que não caia em uma doença mental, né? São coisas, Cris, que nós podemos fazer diariamente. Primeiro que, assim, tem um tabu de que visitar um psicólogo, um terapeuta é só doido. Vou falar assim, bem assim, porque esse é o tabu que se tem. Ah, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de terapeuta, não, eu não sou doido, não tenho problema de cabeça. Sim. E hoje, o que nós podemos observar que, principalmente durante pós não, nós ainda estamos na pandemia, isso se agravou muito pelo distanciamento social, foi algo que se destacou muito necessário. E, inclusive, muitos empresários, eles têm investido em ferramentas para colocarem dentro das empresas para cuidar dessa saúde emocional dos seus funcionários. Então, é muito importante. Então, assim, procurar terapeutas, analistas corporais, tem vários nichos nessa área da saúde emocional que você pode estar buscando para melhorar a sua saúde emocional. Porque muitas vezes você procrastina, você desanima fácil, começa a fazer uma coisa e nunca termina, fica com aquele sentimento de vazio. E antes que chegue ao extremo de uma depressão, de uma crise de ansiedade, várias síndromes que são desenvolvidas aí, você pode procurar um profissional dessa área. Deixando bem claro que quando chega a gravar, é necessário que busque psicólogo, psiquiatra, para poder entrar com medicamento, porque é uma doença, não como muitos já pensaram, mimimi, coisa assim, isso é frescura. Não é frescura. A saúde mental é muito importante, tanto quanto a física. E tem várias coisas que nós podemos fazer, né, Cris? No nosso dia a dia, mudanças de hábito, implementações de hábitos novos na nossa rotina que ajudam isso aí. Exatamente. Enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando, né, em algumas pessoas que eu conversei esses últimos dias, justamente a respeito disso. Como que nós podemos cuidar e a importância. Como vocês sabem, gente, eu sou analista, né, corporal, comportamental, sou terapeuta. E é muito grande, né, o volume de pessoas que entram num estado doentio, seja nos seus relacionamentos, seja na sua profissão, ou mesmo fisicamente e mentalmente, por não gerir bem as suas emoções. E, infelizmente, também, a maioria de nós não recebemos orientações, né, sobre isso. Nós não crescemos, pelo menos a maioria de nós, com essa cultura de cuidar das emoções. Pelo contrário, em muitos ambientes, Tassiane, pessoal que está aqui conosco, vocês podem comentar aqui, né, se vocês percebem isso nos ambientes que vocês frequentam. É comum, ou era, e aí, né, que bom que a mentalidade está mudando em relação a isso, as pessoas não falarem sobre suas emoções, né? Guardarem aquilo, porque, não vou falar, porque eu vou ferir alguém, ou porque as pessoas não vão me entender bem, deixa pra lá, depois eu resolvo sozinho. E isso vai acumulando e adoecendo a pessoa.
Inclusive o Agnaldo colocou aqui, né, que ele sofre com ansiedade. Agnaldo, na próxima semana, na terça-feira, nesse mesmo horário, nós vamos fazer uma live sobre ansiedade, tá? Quais são os principais gatilhos, como a gente prevenir também e como superar essas crises de ansiedade, porque a ansiedade é um mecanismo de defesa que todos nós temos. Então, quando chega a ser diagnosticado como um transtorno, é porque realmente precisa aí, né, de uma intervenção terapêutica, uma intervenção profissional. E que bom, né, que você já identificou isso. Fica muito mais fácil de procurar ajuda e seguir o método aí que você escolher para tratar. Eu tenho uma pergunta aqui, Tassiano, que já chegou para nós, que é o seguinte: a pessoa diz, eu não tenho diagnóstico, né, de nenhum problema mental ou emocional, mas existem épocas que eu me sinto mais acelerada, eu me percebo mais acelerada. E aí eu queria saber se você quer falar alguma coisa para essa pessoa já, como que pode ser, né, nessa visão das emoções, de gestão das emoções, esse aspecto do comportamento dela. Então, primeira coisa, é muito importante procurar um profissional, mesmo que você não esteja, porque assim, gente, não tem como. Todos nós precisamos de terapia. Não é uma coisa assim, eu só vou procurar se eu estiver sentindo. Todos precisam, porque muitas vezes acontecem coisas no nosso dia a dia que a gente passa por cima, vai passando por cima de algumas situações que não resolvemos, e isso nos traz crise de ansiedade. Isso aí é um sinal que alguma coisa não está legal e seu corpo está dando sinal. Então, opa, meu corpo já está dando um sinal aqui, eu vou procurar saber o que é, vou procurar mudanças de hábito também, porque é muito importante cuidar da alimentação, cuidar do sono, da saúde física, fazer atividade física. Tem 8 remédios que Deus deixou aí para nós, 8 remédios naturais que Deus deixou de presente gratuito, que nós negligenciamos esses remédios naturais, né? Que, só lembrando aqui, Cris, se eu esquecer de algum, você me lembra aí? Tá, ok. Luz solar, alimentação saudável, exercício físico, ar puro, água, temperança, né? Confiança em Deus. Confiança em Deus. Tá faltando um, Cris, eu acho. Tá faltando mais algum? O ar puro, água, Já falei. sol, descanso. Descanso. Muito importante também o descanso, né? O sono. Então, são coisas que já temos a orientação de como fazer, mas nós negligenciamos. Nós negligenciamos os sinais que o nosso corpo dá, porque quando nós sentimos que algo não está bem, só que a gente vai ficar ali, ó, vai empurrando. É uma palpitação, como você disse aí. Então, o que é que vem causando? Qual é o sentimento que está por trás disso, dessa palpitação? Observa quando que isso acontece, mas procura ajuda, enquanto não vire algo pior. Algo que precise de uma intervenção. Muitas vezes as pessoas precisam ser até internadas, e isso é fato. E assim, nós precisamos quebrar esse tabu. Assim como você sente uma dor no corpo, procura um médico, procure também uma dor no coração, uma dor emocional, procure também um profissional da área para poder te ajudar com essas questões. Isso mesmo. Agora, Tassi, eu falei, né, que o tema da live seria necessidades para cada fase da vida. E eu queria agora, né, que você nos conduzisse por essas reflexões. Nós passamos por fases na nossa vida, né, desde a concepção no útero materno até a morte. Quais são essas fases e o que esperar emocionalmente? O que é saudável para cada fase da vida? Então vamos lá, né? Olha, a primeira fase é a fase da infância. E essa fase da infância, ela é dividida em 2 fases. Ali da gestação, ali na fecundação, inicia essa primeira fase, que dura em média 9 meses. Tem uns mais apressadinhos que saem antes, outros nem querem sair, fica mais um tempinho, mas normalmente dura essa fase de 9 meses. Aí, o que nós chamamos da primeira infância, que essa fase da primeira infância, ela gira em torno do nascimento até mais ou menos 9 anos de idade.
que é a formação do caráter da criança. É nesse processo que tem também a mielinização, que vai marcando o corpo com os traços de caracteres que nós identificamos na análise corporal. Então, ali tem o desenvolvimento, a mielinização da coluna vertebral. E nessa fase, gente, é extremamente importante a presença materna para uma criança crescer saudável. Nesse momento, principalmente ali nos 4 primeiros anos de vida, é fundamental a presença da mãe. Olha, vocês vão, tipo assim, alguns podem até falar assim, nossa, mas então quer dizer que eu não posso trabalhar? Pode trabalhar. Mas eu atribuo hoje, Cris, e me corrija se eu estiver enganada, eu atribuo hoje muitos assim, desvio de caráter na adolescência, na fase adulta, por essa falta da mãe ali. A criança chora, não tem o colo da mãe, é a necessidade do cuidado da mãe. É a parte que a criança mais precisa desse contato mãe e filho. E o interessante, gente, que a partir do momento que a criança nasce, ela de alguma forma ali, a mãe já começa a ficar um pouco desnecessária para ela. E eu vou começar a falar isso aqui para a gente poder fazendo a construção. E aí, conforme ela vai crescendo, ela amamenta, depende da mãe, inteiramente da mãe para poder se alimentar. Daqui a pouco ela começa a sentar, se engatinhar, e ali a dependência da mãe ali só vai diminuindo. Mas é importante que a mãe esteja ali. Quando a criança machuca, tem o colo da mãe para acolher. Muitos traumas futuros são evitados com essa presença materna. E, infelizmente, muitas vezes, nós mães terceirizamos esse momento que é nosso direito. E é direito nosso da criança de estar ali junto, nós terceirizamos para outra pessoa fazer isso. E depois queremos compensar de outras formas. Então, até esses 9 anos, é importante esse contato com a mãe. E ali a mãe está ensinando também. Que ali pega todo o conhecimento da mãe. A mãe ali ensina a ir no banheiro, a tomar banho. E aí, quando chega nessa fase de 9 anos, passa para uma nova fase, que é a fase da descoberta. Inicia a fase das descobertas, que muitos falam da adolescência, segunda fase da infância, mas descoberta. A partir dali, de 9 anos, a criança começa a se afastar mais ainda. É a parte que é onde o pai, como se fosse o pai empurrasse a criança. Ali que a criança começa a fazer as coisas. E é muito importante nessa fase que dê responsabilidades para essa criança. Ah, mas você vai estar falando para mim que meu filho tem que trabalhar com 9 anos? Não, gente, não é trabalhar. Não é um trabalho. Mas ele tem sim que ter responsabilidades dentro de casa. Tem que arrumar a cama. Tem que ajudar nas tarefas de casa. Ele tem que entender que as coisas não vêm assim, não cai do céu. Que ele não pode ter tudo que ele tem. Então ali ele começa então chega para lá. Nessa fase de 9 anos, aí quando entra 12 anos, vai se afastando, os pais devem preparar nessa fase, começar a preparação, os adultos saudáveis, começa nessa fase, preparar o adolescente para caminhar para a vida, para quando chegar na próxima fase, ter autonomia, saber viver, saber enfrentar, porque o que acontece, Cris, que muitas vezes uma criança, um adolescente chega com 15 anos, não sabe lavar nem um copo. Não sabe lavar um copo, não sabe pegar um ônibus para ir em algum lugar resolver alguma coisa, não sabe se virar, não sabe lidar com não, porque não aprendeu a lidar com isso, porque entra também a questão de compensação, né? Ai, como eu não tenho tempo para ficar com meu filho, eu vou compensar, porque ali eu vou dar tudo que ele quiser, vou fazer tudo, deixar ele fazer tudo que ele quer. E essa fase, a
A criança precisa saber que ali, ó, que não é tudo não é um mar de rosas, que precisa lutar para poder conseguir as coisas. Então, nessa fase da descoberta, ele tem que a família saudável direciona esse adolescente para caminhar para a vida, para ir para uma nova fase, que é a fase adulta, né? A Deixa eu gente fala falar então agora jovem. aqui, Tassi. Deixa eu ver Hã? se o pessoal entendeu. Gente, vocês estão entendendo o que a Tassiana está falando? Existe, para cada fase da vida, demandas emocionais que a família de origem, né, nesse primeiro momento, aí, infância, adolescência, precisa suprir. E a Tassiane usou aqui alguns parâmetros de datas, né, de idade. Esses parâmetros, talvez você já tenham ouvido, né, de forma diferente. Alguns autores dizem até os 7 anos, e hoje existe aí alguns autores considerando, então, até 9 anos, tá bom? Essa questão da formação do caráter e também da personalidade. Então, qualquer diferença entre o que vocês já ouviram, inclusive aqui comigo, é relacionado a isso, tá bom? E aí, Tassi, eu queria só fazer aqui, então, ver se eu entendi, ver se é essa a ideia. A partir do momento que uma família tem filhos, né, produz filhos, a família deve orientar essa criança para ser cada dia mais autônoma. Então, é uma necessidade da infância, e que a gente vai perceber que vai para a vida, né? Primeiro, esse acolhimento da família, esse cuidado da família. A criança não consegue se cuidar sozinha. E naquilo que ela não consegue fazer sozinha, é a família, no caso, os cuidadores ali, a mãe principalmente, né? Que faz por essa criança. Então, primeiro ano de vida, né? O banho, a comida, o mamar, o sono, o passeio, é praticamente totalmente dependente. E ela passa para uma nova fase agora, depois de caminhar, não precisa mais de alguém que a carregue no colo o tempo todo, correr, sair das fraldas, vai para a escola. Então, ela vai se afastando emocionalmente dos pais. Só que nessa primeira fase, me corrija se eu não entendi certo o que você quis trazer para nós, nesse primeiro momento aí dos 9 anos ainda, é o que a criança ainda olha muito para os pais. Os padrões são estabelecidos pela família de origem, né? Que música que você ouve em casa, que tipo de comida você tem em casa, os passeios que você faz, é a família de origem que escolhe o pai e a mãe, né? Então essa criança, ela é ensinada, ela é estimulada de forma saudável, mas ainda, em certa medida, são os pais que vão escolhendo por ela. Por mais livre que seja esse ambiente em que ela cresce, por mais autonomia que ela tem, ainda a influência dos pais é muito grande, né? E aí, a partir de agora, você trouxe para nós que na adolescência, o adolescente, ele começa, então, começa não, né? Ele vem estabelecendo de forma mais concreta, vamos dizer assim, uma ruptura, já vinha acontecendo ali depois dos 7 anos de idade, com os pais. Até começar agora a fase que é considerada, para alguns chamam de jovens, jovem adulto, né? E alguns já adulto. Fala para nós então aí o que a gente pode esperar dessa próxima fase. Então, né? Essa próxima fase, antes de entrar nessa próxima fase, Cris, eu quero deixar claro que essas fases que eu estou colocando são as fases da família saudável, do O ambiente ideal, né? saudável. É o ideal. Que hoje, infelizmente, nós encontramos pessoas de 30 anos como crianças, na fase infantil ou na fase de adolescente. Tassiane, então você tocou num assunto aí muito importante. O pessoal está aqui conosco, né? Estão nos ouvindo. E, gente, quando a gente começa a falar sobre saúde emocional, é comum, né, que algumas feridas, elas acabem doendo um pouquinho, ou muito, né? E então você já vai identificando aí se a sua família está seguindo um fluxo saudável ou não. Os seus filhos, né, as crianças que convivem com você, eles têm autonomia, vocês os estimulam para a vida, você os incentiva a fazerem por si aquilo que eles já dão conta, porque o parâmetro é esse, né? O que eu faço pelos meus filhos, o que eu não faço. E o saudável é não fazer mais por eles aquilo que eles já podem fazer sozinhos e conseguem fazer. Talvez você pense, Cris, mas meu filho pode, mas ele não faz, né? Eu que tenho que ir lá fazer. Então ele já está pronto para fazer, né? E aí onde talvez talvez não,
procurando uma pessoa profissional, né, da saúde emocional, mental, psicológica, para te conduzir aí, e o seu filho, a sua filha, né, quem quer que seja, para esse caminho de autonomia, né? E aí você pode falar assim, ó, eu tenho filhos adolescentes agora, ou eu sou adolescente, né? Se você é adolescente, está aqui conosco. Qual é, então, o esperado para a fase adolescência? É um momento, gente, que eu sei que dói nos pais, nas famílias, mas é um momento de ruptura mesmo, onde o adolescente se estabelece cada dia mais como com suas vontades, né? Então ele escolhe a própria roupa, e isso já deve estar acontecendo antes, tá, gente? Isso já deve estar acontecendo desde a infância, de permitir a escolha, de permitir essa liberdade. Mas quando chega na adolescência, se isso não foi feito de maneira saudável antes, agora é feito de maneira brusca, né? Porque há aquele rompimento, às vezes, em muitos casos, de forma assim, brusca e dolorosa. Então, Tem uma pergunta aqui, tá sendo da Luane. Ela falou: a identidade é formada através dos exemplos que absorvemos do pai e da mãe até a adolescência? a identidade, então, tem interferência de tudo, todo o meio, né? O meio onde você vive interfere na formação do caráter, da identidade. Sim. E esse processo não é assim, simplesmente o que o seu pai fez ou o que sua mãe fez. Porque, assim, numa casa onde tem duas crianças, pode até ser da mesma idade ou idades parecidas, onde o pai e a mãe faz a mesma coisa com um e com o outro, a percepção daquelas crianças são diferentes. Então, a formação da identidade, do caráter, é de acordo à sua percepção de vida. É a sua percepção de mundo de acordo o que você está vivendo. E, claro, essa formação é, igual o Cris falou antes, uns falam 7, outros falam 9, mas tá aí, vai depender da maturidade de cada criança. Então, do desenvolvimento de cada criança. Porque tem criança que tem essa formação até antes dos 7 anos. Depende muito do desenvolvimento. Então, a gente não pode nem tabelar tanto, né? Sim, sim. Mas então, fala para nós aí, Luane, se foi respondida, né, a sua pergunta, se era isso que você queria saber. Então, tem interferência, sim. Na verdade, os pais, né, eles são ali a nossa base de família. Então, a criança, ela se faz gente, né, a partir de um pai e de uma mãe. Então, essas primeiras interações com o mundo, com a família de origem, formam, sim, né, os seus traços de caráter, a sua personalidade. E é a sua base para a vida adulta, tá? A infância, gente. Por que nós falamos tanto em infância aqui, né? É porque realmente é a base para a sua vida adulta. Os problemas que você enfrenta hoje, emocionais, psicológicos, mentais, certamente tem ali uma raiz na infância. Mesmo que você pense assim, não, mas foi um gatilho, eu perdi meu emprego, por isso que eu fiquei assim. Eu terminei o namoro, ou porque eu quero emagrecer, ou então minha profissão está empacada, eu não consigo ir para frente. É algo que está acontecendo agora. E aí, quando a gente olha para a criança, a gente percebe que existem ali as raízes, normalmente, né, de questões emocionais que não foram tratadas e precisam ser olhadas com cuidado, com carinho, com profissionalismo, né, para a gente ter bons resultados. Sim, Tassiane, e depois dessa fase, qual a próxima? Então, né? A próxima fase, a fase adulta, né? O jovem adulto. É a fase a partir dos 18 anos. O ideal, entre 18 e 21 anos, que aquele jovem seccione, saia de casa. Vai ser perfeito? Não, porque muitas vezes o que nós aprendemos hoje é que não, só pode sair de casa depois que já estiver estruturado, que já esteja assim, bem. Para que vai sair da casa que mora hoje com os pais para poder ir morar numa kitnet? Para dividir aluguel com uma república? É a fase que é mais fácil essa ruptura. É que fica mais saudável essa ruptura. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, não vai ser perfeito. Vai quebrar a cara? Vai quebrar a cara, mas vai ser mais fácil do que quando chegar nos 30, 35
tá lá ainda, morando dentro da casa dos pais, dependendo financeiramente e emocionalmente dos pais para viver. Então, essa fase adulta, a partir dessa idade, que tem essa ruptura, né? Que é o ideal que tem essa ruptura. Ah, mas meu pai paga a faculdade para mim. Ah, mas meu pai me ajudou nisso, meu pai me ajudou aqui. Sim. Até onde você não vai ter que dar nada em troca com relação a isso? Até onde isso vai ser o saudável para você? Não, você está dizendo que não pode dar? Não pode. Pode ajudar sim. Mas você tem que o adulto saudável tem que entrar nessa secção para poder descobrir a vida, para desbravar coisas novas e construir a sua família. A partir daí, construir uma nova família. Você está Tassiane, querendo perguntar alguma deixa eu coisa? perguntar pro pessoal aqui. Gente, isso fez sentido para vocês? Isso não faz sentido para vocês? Que deu um nó na sua cabeça agora aí? Fala pra gente como que vocês estão percebendo esse assunto. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham sobre isso? Conta pra gente o que a gente quer saber, porque eu sei que para muitos pode parecer assim, não, mas não está preparado ainda, né? E aí eu já queria adiantar aqui, Tassi, né, para as pessoas. Eu sei que é um assunto que gera até polêmica, porque estruturas familiares, né, podem funcionar ou, assim, entender isso de forma diferente. O que nós temos hoje é comprovação científica, né, do que seria o saudável para que as coisas realmente funcionem melhor emocionalmente para as famílias. Se você até hoje, né, percebe assim, uau, minha família não está indo por um caminho saudável, a gente não está direcionando os nossos filhos para isso, ou eu não estou me direcionando de forma saudável para isso, a gente quer te falar o seguinte, que agora é hora de ajustar as velas, né? Puxa, então até hoje a gente não viveu dessa maneira, o que nós podemos fazer para que nós realmente tenhamos saúde emocional na nossa família? Alguns pais, Tassiane, né? E nós estudamos muito sobre isso, atendemos pessoas que passam por isso, eles tendem a querer prender os filhos em casa. E quando eu falo prender, não é prender, gente, tá? Com correntes, Botar na fechar o gaiola. quarto, fechar a porta, colocar na gaiola. Não é nada disso. Mas existem frases muito fortes que crianças ouvem e que se transformam em crenças limitantes. Um exemplo. Quando os pais, por mais bem intencionados que estejam, dizem para uma criança, você é minha vida, e ele absorve isso ainda na infância, na primeira infância, quando está sendo formado o seu caráter, a sua personalidade, como que ele vai viver a vida dele, se ele é a vida dos pais? Então ele vai ter muita dificuldade realmente para viver a vida, para ir para a vida com coragem, sabe, com alegria, com vigor, de buscar aquilo que ele deseja, porque ele é a vida de alguém. Se ele for embora, como que aquela pessoa vai ficar? Frases como eu não sou nada sem você. Meus filhos são tudo na minha vida. São frases, tá? E a gente quer falar isso com todo respeito para os pais e mães que estão aqui, educadores, tios e avós, que limitam a mente daqueles que estão crescendo nesse ambiente. Porque se ele é tudo para aquela pessoa, como que ele vai viver o tudo dele? Ele não tem permissão para ir. Então ele precisa ficar. E isso por mais bonitinho que pareça, tá, gente? Por mais lindo que pareça isso, não é saudável. Nem para os filhos e nem para os pais, tá? Vocês podem colocar aqui as perguntas que vocês têm. A gente vai responder daqui a pouquinho. Uma outra coisa, Tassiane, você citou assim, não é saudável que alguém, né, já depois dos 30 anos de idade, até antes disso, né, e ainda esteja ali na dependência dos pais, quer seja financeira, quer seja emocional. E eu quero chamar a atenção de vocês, gente, e isso é um assunto que provavelmente nós vamos discutir aqui mais vezes, porque nós queremos trabalhar isso com a nossa audiência, trazer essas informações. Talvez você já tenha saído da casa dos seus pais fisicamente, mas emocionalmente você ainda está lá. Você ainda quer esse cuidado. Você não saiu de fato, continua dependendo deles, ou emocionalmente, ou financeiramente, ou até espiritualmente, né? Então também não é saudável. O que nós vemos, tá? De forma profissional, assim,
clínica, na hora de atender mesmo as pessoas, é que esses ambientes estão adoecendo muitas famílias. Então, vale a pena a gente meditar sobre isso, refletir sobre isso e procurar, inclusive, ajuda profissional. A Eliane, né, minha amiga, colocou aqui muito sentido abandonar a casa dos pais nessa idade. É um empurrão para atingirmos a maturidade. Mas ter a base bem preparada é fundamental para esse salto na independência. É isso mesmo, Li. Foi o que eu falei, né? Então, se a gente não conseguiu até hoje, então esse processo, a partir de agora, ele vai ser mais lento. Então, se você tem Mas filhos, né, que ainda estão sob sua responsabilidade, já na idade adulta, não é para colocar para fora de casa, tá, gente? Não é isso, tá? Mas puxa vida, é olhar e falar assim, até hoje eu não preparei meu filho para ir para a vida, ele tá aqui ainda por quê? Né? Ele tá com medo de quê? De se arriscar, de enfrentar, de ir lá buscar o que ele precisa, então eu vou prepará-lo para isso, eu vou buscar meios para isso, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou assistir, eu quero crescer nisso, tá bom? Então a proposta realmente é o que a Eliane trouxe para nós aqui. Precisa ir? Precisa, tá, gente? Mas não vai ser, não precisa mandar despreparado, né? Prepara a sua família para viver essa experiência de ter saúde emocional em todos os aspectos, inclusive cada um vivendo a sua fase ali da vida de forma saudável, né? Pode E continuar, aí, Tassiane, a gente vai respondendo o pessoal aqui depois. tá, o adulto saudável. Quem determina ser um adulto saudável? Eu saí da casa, eu saí da casa do meu pai, da minha mãe. Não dependo deles financeiramente, nem emocionalmente, nem de conselhos, porque eu já sou adulto e eu resolvo minha vida. Vou acertar em 100%? Não. Vou quebrar a cara, muitas vezes, mas vou acertar. E quando caminha para o adulto saudável, caminha para a maturidade, que aí a gente conhece como terceira idade. Quando o adulto saudável chega na terceira idade, normalmente, quando é um adulto saudável, ele chega bem. Ele não chega querendo prender os filhos. Ele tá ali agora de boa na lagoa, ali para viver, para desfrutar do que ele já trabalhou, sem depender também emocionalmente dos filhos. Esse adulto saudável, ele nem adoece, ele não adoece. E se ele adoecer, ele nem conta para os filhos para não causar, para não dar trabalho, porque ele quer viver sozinho, ele quer seguir a vida sozinho. Se tiver o casal quer seguir sozinho. Então, esse é o saudável, da maturidade. Ali, ó, eu já sou empresário, já fiz tudo que eu tinha que fazer na vida. Então, esse é o saudável. Infelizmente, não é o que a gente vê na maioria das vezes. Mas este é o saudável. A gente está falando sobre os ciclos, né, da vida saudável até chegar na maturidade, né? Que a gente nasce, cresce e morre. Então, assim, na maturidade, chega nessa fase, normalmente essas pessoas que estão na maturidade saudável, elas vão viver bastante tempo. E quando chegar a hora, vai ser assim, como se fosse um passarinho. E não vai dar nem trabalho para os filhos. Sim. Tá, deixa eu ler um comentário aqui muito interessante. A Jana, obrigada pela presença aqui, tá? A Jana, ela falou assim, olha, meus filhos vão, né, eu entendo que ela começou assim, vai morar comigo até a idade madura, que saiba o que tá fazendo. Ou até quando ele quiser. Não vai sair antes, não. Penso que eles devem sair, se estiver sabendo, se cuidar, trabalhando fora. Isso não acho necessário sair. Eu entendi, Jana, o que você falou. Eu acho que a gente já respondeu isso, né? Jana, a proposta é o seguinte: se você tem filhos pequenos agora, não vai esperar a vida adulta para prepará-los para isso. Prepará-los para isso, entendeu? Desde agora. Como é que a gente prepara os nossos filhos desde agora para irem viver a vida deles? Tornando eles autônomos, não fazendo por eles aquilo que eles já podem fazer sozinhos, incentivando eles a conquistarem, a se arriscarem. É claro que com supervisão, né? Se tem criança em casa, adolescente em casa, eles ainda estão sob responsabilidade dos pais. O que nós estamos trazendo aqui hoje, para a Jana e para todos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar depois, é que a nossa responsabilidade como pais, como cuidadores, é preparar
essa pessoa para ser um adulto saudável. Um adulto que ele tenha liberdade para ir, que ele não tenha ali faturas emocionais, tá? No ambiente de origem dele, tá? Eu sei que é bem controverso esse assunto, porque nós estamos vivendo uma cultura de manter os filhos por perto mais tempo, tá bom? Mas não é o que nós vemos assim na prática sobre ser saudável. E eu sei que a maioria de vocês sabem que eu sou cristã, né? E adventista do sétimo dia, e eu quero, inclusive, citar para vocês aqui o que seria biblicamente o saudável. Adão e Eva eram adultos e ainda não existia pai e mãe, né, humanos. E uma das primeiras orientações para eles foi deixar pai e mãe. Então, assim, a idade adulta, vai ter que deixar pai e mãe e se unir a uma outra pessoa, né? Homem e mulher vão se unir e formar a sua família. Então, quando eles formam a sua família, o homem tem um papel importante na família, a mulher tem um papel importante na família. O homem, né, se estabelece ali como líder dessa família, a mulher sua ajudadora. Isso é o saudável. Se você, na sua casa, né, na sua família, tem dificuldade com isso, procure ajuda, né? Para que o homem se estabeleça como homem, a mulher como mulher. Nós vivemos tempos também de famílias com o feminino adoecido, com o masculino adoecido, tá? E aí vem os filhos. Então, se a mulher está no lugar dela, o homem está no lugar dele, e vem os filhos, esses filhos vão ser ensinados, que a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E aí, esses pais, então, preparam. Então, esse é o tempo agora. Criança, adolescente, vamos preparar. Nós vamos ensinar falando, mas principalmente vivendo aquilo que nós consideramos que é saudável. Então, você, né, nossos filhos ser autônomos. Para cada fase da vida tem ali o que eles precisam saber, tá bom, gente? E aí, depois, eles repetem um ciclo de honrar pai e mãe. Esses filhos vão ser ensinados a honrar pai e mãe. E honrar E pai como e que o mãe... filho honra pai e mãe, Cris? Isso. Qual é a melhor forma de Honrar um pai e filho mãe, honrar? gente, não é ficar a vida toda, né, com os nossos pais. Isso não é honrar pai e mãe. Porque antes de aparecer honrar pai e mãe, a gente tem que deixar pai e mãe. Inclusive, a honra passa por deixar. Você honra seus pais quando você os deixa e vai viver a sua vida. Tá bom? Então, adultos honram seus A pais. maior satisfação de um pai, de uma mãe, eu falo, é Pra ver o viver filho sua vida. Tá ter vivendo sua uma vida vida, andar, saudável, feliz, andar sozinho com as autônomo. próprias pernas, formar uma família. Gente, a gente não está querendo dizer que a família de origem não pode ter contato, não. Mas a família de origem tá ali. Mas não precisa ser, não depender emocionalmente nem financeiramente da família de origem. O saudável é fazer essa secção totalmente para formar uma nova família. Mas ali, não é deixar de amar, de ter contato. E para os pais saudáveis, a maior honra que um filho pode dar para os pais saudáveis é eles andarem para a vida com as próprias pernas, sem depender. Porque aí o pai vai se sentir livre. Eu falei assim, olha, eu fiz o meu papel, meus filhos estão andando e vão Viver se na vida virar sem deles, mim. né? Eu não sou necessário. É muito pesado. Quando a primeira vez que eu ouvi que aí os pais têm que ser desnecessário, para quem nunca ouviu essa expressão, dói. Você, como assim meus pais têm que ser desnecessários? Mas desnecessário nesse sentido, de não depender emocionalmente, financeiramente dos pais. Esse é o Adulto viver sua desnecessário. vida, né? Cada um vai viver a sua vida. Muito bom. Gente, nós sabíamos já, né, que esse seria um tema assim, que despertaria muitas questões, dúvidas, comentários. Nós estamos felizes que vocês estão participando aqui com a gente. Aqueles que quiserem comentar, tá bom? Se faz sentido para você, como foi a sua transição aí com a sua família de origem? Aconteceu já essa transição? Não aconteceu, né? Em que passo você está? E mais uma vez ressaltando, se não aconteceu ainda, é o momento de parar e falar, puxa, como que eu vou me preparar para isso? Como que eu vou fazer isso de forma saudável, respeitando, né, o meu jeito de ser, os meus traços, a minha personalidade, respeitando a minha família. Sempre, gente, de forma saudável, tá? Tassiane, e aí você estava falando, então, sobre a vida adulta, né? Esse caminho da vida adulta. Pode continuar, Tassi.
Sim, eu já passei até para maturidade, Aham, Cris. sim. Pode falar. Após a vida adulta vem, né, a fase da maturidade, onde que já fez tudo que tinha que fazer, já está feliz. E quando é saudável, nem, não dá nem trabalho para os filhos, porque quando não é uma família saudável, o que, que nós vemos hoje? Às vezes são famílias, tipo assim, eu casei, um exemplo para vocês, eu casei, mas eu precisei voltar porque minha mãe adoeceu, eu preciso cuidar da minha mãe. E isso, muitas vezes, na maioria das vezes, acontece muitos problemas no relacionamento, na família, que agora é a sua família, por conta disso. Mas o saudável, minha mãe vai, vou visitar, vamos comemorar as festas juntos, mas ela vai viver a vida dela, no saudável, e eu vou viver a minha. Cada um tomando conta da sua vida. Sim. E essa autonomia, tá? O pessoal tá aqui com a gente. Não quer dizer que o amor, né, esfriou, acabou. Pelo contrário, né? Nós estamos só cumprindo mesmo, cada um vivendo ali o que tem que viver naquele momento da vida, né? Então, existem momentos de ter os filhos em casa, de cuidar deles, de orientá-los. Depois tem o momento de vê-los expandir, de vê-los irem para a vida. E também o momento de curtir para quem tem netos, né? Sobrinhos, celebrar a vida com a família, né? Agora, Tassiane, depois que você falou sobre tudo isso conosco, dessas necessidades emocionais ao longo da vida que precisam ser cuidadas, eu quero, inclusive, falar uma coisa com vocês aqui, gente. Se de alguma maneira, né, doeu em você alguma coisa, ou se não fez sentido, vale a pena você observar como estão as emoções da sua família, se existem doenças emocionais, psicológicas, mentais, porque a raiz pode estar justamente em vocês não estarem vivendo o que vocês deveriam já estar vivendo para esse momento, tá bom? Como que eu identifico isso, Cris? Problemas recorrentes emocionais, mentais, psicológicos, e também medo do futuro, culpa, né? Se sentindo culpado, se sentindo devedor. Eu devo isso aos meus filhos, mesmo que sejam adultos. Eu devo isso aos meus pais. Então, essa culpa, ela demonstra aí uma fatura emocional e pode ser trabalhado, né, em terapia, tá bom? Agora, Tassia, deixa eu te fazer aqui a última pergunta que eu tinha separado, mas nós temos umas perguntas aqui do pessoal que está com a gente. O que é que nós fazemos, Tassiane? O que é que pode ser feito? Se alguém está aqui entre nós agora, identificou que não está legal, que a sua vida não está indo para um rumo saudável, que poderia ser melhor, para que 2022 seja um ano de muita saúde mental e emocional, qual seria então aqui o primeiro passo? Então, procurar um terapeuta, um analista. No nosso caso, Cris, nós trabalhamos com análise, né? Análise corporal. E nós temos uma ferramenta que a Cris já falou bastante aqui, alguns já ouviu, outros não. Nós temos uma ferramenta que, através do formato do seu corpo, a gente explica como sua mente funciona. E muitas vezes, você não entender como sua mente funciona te traz dores. Te traz sofrimento. Muitas coisas você não consegue realizar. Muitas vezes você está fazendo algo que não é o que você deveria estar fazendo, porque você é quem você precisa ser. Mas você precisa entender quem você é. E nós temos a ferramenta que te possibilita entender como que você funciona. Como que o formato do seu corpo explica o funcionamento da sua mente. Então, além dessa ferramenta que nós temos outras ferramentas que nós trabalhamos e também tem outras também que te ajudam nesse processo de autoconhecimento, de autocuidado, de cuidar de quem realmente precisa ser cuidado. E nós te apresentamos, né? Porque você é a pessoa mais importante do mundo. E você precisa cuidar de você primeiro. Porque se você não cuidar de você, você não dá conta de cuidar dos outros. E primeiro você tem que cuidar de você. Sim. Eu tenho umas perguntas aqui do pessoal que está conosco, e deve ser a pergunta aí de você que está esperando, né?
Uma das perguntas é: não tenho diagnóstico, mas eu me sinto depressiva dependendo do ambiente em que eu estou. Você quer falar alguma coisa, Tassi, para essa pessoa? Então, dependendo do ambiente, você observa o que acontece nesse ambiente que te deixa dessa forma. Algo ali específico está te trazendo essa sensação, esse sentimento ruim. Ou pessoas que te colocam para baixo, coisas que aconteceu, situações no ambiente. Então, você tem que entender. E se você não conseguir fazer isso sozinho, você procura ajuda. Sim. Porque com ajuda você chega mais fácil. No caso dessa pessoa aqui, Tassi, ela já fez a análise dela, né? Conheço o gráfico. E o que eu posso dizer para você? Vale a pena um acompanhamento, né? Alguém que te conduza para você entender melhor que demandas são essas que a sua mente está tendo em alguns ambientes para te trazer essa sensação, né? De depressão, de mal-estar, né? Ali. Vale a pena, mas dá uma olhadinha no seu gráfico, na sua devolutiva, o que está acontecendo nesses ambientes, realmente, como a Tassiane falou, que são gatilhos para você se sentir assim. Vale a pena, tá? Tem uma outra pergunta aqui, assim, como identificar um problema espiritual de um problema emocional? Existe diferença? Pode falar, Tassi. Sim, depende da situação. Isso aí, assim, tem diferença ou não. Depende o contexto que você está vivendo, do problema espiritual, emocional. Quais são essas demandas que você está sentindo? O que é que está acontecendo? Em qual ambiente ou em qual situação que surgiu esse problema? Então, a gente precisa de dessas informações para responder essa questão aí, porque ficou vago, né, Cris? Sim, sim. E eu queria falar ainda sobre isso. Durante muito tempo, os problemas emocionais eram vistos apenas como questões espirituais, né? Exatamente. Vocês que estão conosco, que certamente já ouviram falar que depressão era falta de Deus, falta de fé, né? E coisas semelhantes a essa. E que bom que nós rompemos ou estamos rompendo esse tabu em relação à saúde emocional, mental. Mas existem sim, tá? O que acontece? Primeiro, quando a gente fala sobre espiritualidade, precisamos entender de onde que essa pessoa parte, que tipo de princípios ela tem, que tipo de crenças ela tem, entendeu? Para a gente estabelecer se esse problema é de fundo espiritual ou emocional. O que nós podemos falar para você é que sim, a sua saúde emocional pode interferir na sua saúde espiritual, né? Porque a oscilação das emoções, a não gestão das emoções interfere no seu humor, no seu comportamento, na forma como você enxerga as pessoas ao seu redor e, com certeza, na forma como você enxerga Deus, né? Porque a figura de Deus, a pessoa de Deus, foi nos apresentada pelo ambiente em que nós crescemos. Então, se essa visão, se essa pessoa que nos foi apresentada foi nos apresentada a partir, vamos dizer assim, de crenças, né, negativas, é muito comum, sim, que então o estado emocional esteja ligado a essa figura de Deus de forma doentia. Vale a pena avaliar, analisar, mas existe sim diferença e algumas vezes elas estão bem interligadas, né? Pessoal, eu quero saber, vocês têm mais alguma pergunta para hoje? Eu quero fazer um comunicado aqui para vocês. Já quero agradecer, Tassiane, por esse momento tão especial que nós passamos aqui falando sobre saúde emocional nesse mês de janeiro, um mês de promoção aí de saúde mental e emocional. Eu vou deixar gravada a live, tá bom? E eu quero já convidar vocês para a próxima semana, na terça-feira, a gente bater um papo aqui sobre ansiedade. Quais dúvidas que vocês têm, se vocês já passaram por crise de ansiedade, nós vamos dar algumas dicas aqui e exercícios de como você superar essa fase. Para hoje, Tassi, eu quero encerrar com você. Eu queria perguntar para você, qual é mais importante? Se você pudesse falar só uma coisa para nós hoje sobre saúde emocional, sobre as fases da vida, o que que você poderia nos dizer assim, Cris, isso aqui é o meu recado.
Primeiro olhar para você como a pessoa mais importante do mundo. Você é a pessoa mais importante do mundo. Porque você foi criada à imagem e semelhança de Deus. E Deus não quer que você sofra essas questões emocionais, mentais. Então, se você olhar para você e se permitir conhecer, cuidar de você, dar atenção para o que o seu corpo fala com você, os seus sentimentos, procure ajuda, importe com quem realmente importa, que é você. E com isso, você pode ajudar outras pessoas, pode transformar a vida de outras pessoas, transformando a sua vida primeiro. Então, vale muito a pena jogar os tabus de lado e procurar ajuda se necessário. É isso aí. Tassi, gratidão, tá? Quero também agradecer a vocês que ficaram conosco aqui. Eu sei que alguns entraram, saíram, mas vocês que estão conosco aqui, muito obrigada, gratidão mesmo. Eu espero poder ter contribuído, tá, com a caminhada de vocês. E nós vamos, então, sempre trazer aqui esse tipo de assunto que eu sei que mexe com as nossas emoções, mas que é muito, muito importante realmente para que nossos próximos passos sejam seguros, saudáveis, né, e equilibrados, tá bom? Boa noite para vocês. E eu vejo vocês na próxima live, na próxima semana. Tchau, gente. Obrigada.